Então, no próximo fim de semana, não estarei aqui com os irmãos. Ok? São esses 2 motivos de oração. Quem vai participar de um retiro nesse carnaval, fique em pé para a gente orar. Aqueles que não vão participar, deem uma olhada, é muita gente. Alguns irmãos vão trabalhar, vão ajudar, vão servir. Lá na galeria tem bastante gente. Então, nós precisamos de oração realmente. Então, eu quero chamar aqui a minha esposa, a Débora, para ela orar por esses acampamentos, pedindo a graça do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos, nesses dias que o mundo lá fora vai estar celebrando a carne, o pecado, nós, como teu povo, podemos separar um tempo para celebrar o Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nós, o teu Espírito em nós, ó Deus, e nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque é um privilégio mesmo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos ajude, Senhor, aqueles que vão viajar, aqueles que vão ficar aqui mais perto, que o Senhor conduza com a tua boa mão, Senhor, e que seja tudo para a tua glória mesmo, que nós saiamos mais edificados, mais cheios do Senhor, mais cheios do teu Espírito, mais prontos para a batalha do dia a dia, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesses dias de acampamento. Abençoe também a tua igreja que vai ficar em casa ou vai fazer viagens. Que também sejam dias de edificação junto da família, junto dos amigos. Que esses dias, ó Deus, de feriado, nós venhamos nos lembrar do Senhor, ó Pai. Enquanto o mundo se lembra de tantas outras coisas, que nós venhamos separar um tempo para lembrar do Senhor, seja em acampamentos e seja também nos nossos lares, ó Deus. Nos abençoe nisso em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, os irmãos podem sentar. Um último aviso e pedido de oração. Como os irmãos sabem, nós estamos numa campanha para reforma do telhado do prédio de educação. E junto com essa reforma, nós vamos colocar umas placas solares, o que é bom para o meio ambiente e também vai nos trazer uma boa economia no futuro aí na nossa energia. Então isso glorifica o nome do Senhor e nós estamos aí com o alvo já em 10%. Queremos alcançar o quanto antes esse alvo e já agradecemos os irmãos que têm contribuído. Aí estão as explicações de como você pode contribuir. Nós pedimos a atenção dos irmãos para colocarem a oferta de maneira específica, para a gente saber para que se destina aquela oferta. Não só a oferta feita para a reforma do telhado, mas a contribuição para os missionários, ofertas específicas, para a gente saber direcionar o dinheiro, porque se vem um valor da igreja sem identificação, nós não sabemos se é dízimo, se é oferta, para o que nós vamos utilizar esse dinheiro. A gente gostaria de pedir esse cuidado dos irmãos. Que Deus abençoe. O salmista, no Salmo 105, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor, o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Nesse espírito é que nós estamos aqui, para adorar o Senhor e buscá-lo de forma mais intensa possível. Que cada um de nós possamos estar buscando o Senhor e adorá-lo, que somente a Ele é devido a nossa adoração. Nesse espírito, eu queria convidar toda a congregação a ficar em pé e a Beth Barnett vai nos dirigir e vamos adorar ao Senhor com o Salmos e Hinos 244. 1000 vezes 1000 louvores.
Ainda em pé, eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Nós vamos ler responsivamente esse texto. Eu leio o primeiro versículo e os irmãos o seguinte, e assim sucessivamente. Mateus 26, capítulo 26, versículos 36 até o 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que agora os irmãos orassem por alguns instantes pelos nossos enfermos, pelos irmãos que não puderam estar aqui conosco, que não puderam estar presentes aqui, estão nos seus leitos, alguns que foram operados, alguns com doenças crônicas, que nós possamos estar lembrando desses nossos irmãos, né? Estou lembrando agora do pastor Barnett, do irmão Edson, enfim, tantos outros que estão aí no boletim, que os irmãos têm acompanhado, que a gente possa, por um minuto, mesmo assentados, estar orando, pedindo a Deus por eles, abençoando, aqueles que não puderam estar aqui presentes, por outros compromissos, os trabalhos da nossa igreja em outras cidades, pelos acampamentos que vão ser feitos nesse final de semana. Que a gente possa, nesse instante, todos juntos, estar orando silenciosamente a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na sua casa, poder te adorar, poder, ó Deus, render-te louvores, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite e nós juntos estarmos te adorando, ó Deus. E nesse instante, nós queremos interceder pelos irmãos que não podem estar aqui, ó Deus, que não puderam estar aqui, por muitos por enfermidades, ó Deus, em seus
leitos, em repouso, em restabelecimento, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a cada um de maneira especial. Deus. Nós não lembramos de todos, mas o Senhor conhece, ó Deus. O Senhor conhece os irmãos, aqueles que durante a semana estão os colocando na Tua presença, ó Deus, através dos irmãos, do grupo de oração. Ó Deus, lembramos de cada um. Que o Senhor possa estar nos seus leitos de enfermidade, dando alívio, ó Deus, e restabelecendo a sua saúde, segundo a Tua vontade, ó Deus. Que cada um de nós possa estar disposto, ó Deus, a entender, aceitar a Tua vontade para as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um, e a Tua vontade, ó Deus, é que todos estejam bem, e o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor pode todas as coisas, pode restabelecer, ó Deus, as doenças mais graves, as enfermidades mais sérias, ó Deus. Agradecemos também pelas vitórias, por aqueles irmãos, ó Deus, que foram operados e que estão bem, muitos restabelecendo. Agradecemos por tudo, pelo Teu cuidado, a Tua presença. Em nome de Jesus, é que nós oramos, pedindo e Te agradecendo por tudo. Amém. Agora é o momento dos cânticos espirituais. Então convido a equipe de louvor para conduzir a igreja nesse momento. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé. E como nós cantamos agora no hino, falando sobre os milhares e milhares ao redor do trono que estão adorando ao Cordeiro a todo tempo, essa música faz referência direta a essa passagem de Apocalipse e descreve essa adoração que está acontecendo no céu o tempo todo. Então, que a gente possa se unir a eles nesse momento e declarar toda a honra e toda a glória ao Cordeiro que morreu por nós, porque só Ele é digno. Digno Cordeiro.
graça me basta. Que a graça de Deus possa bastar nas nossas vidas. Que Deus possa colocar a tua sabedoria, o teu conhecimento nas nossas vidas. E que os outros, todos que estiverem ao nosso redor, possam reconhecer o que Deus tem para todos nós. mês, que ele tem a ver com o tema do ano, que é a intimidade com Deus. E
tem um trecho dele que fala, que é como se fosse uma oração. Fala, purifica-me, santifica-me. Que essa seja a nossa oração de todos os dias, para que Deus consiga nos purificar, que a gente abra o nosso coração para Ele nos purificar, nos transformar e fazer com que nós possamos ser santos como Ele. Agora é o momento em que a igreja vai poder orar pelas nossas crianças. E nesse instante eu queria convidar a todas as crianças até 10 anos
que viesse à frente para nós podermos orar, a pedir pelo culto deles, pelo culto especial que eles vão ter, e que nós possamos estar pedindo a bênção de Deus sobre a vida deles. Então, as crianças, que os pais, os avós, tragam as crianças aqui. Jesus disse: deixai vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, nós precisamos valorizar, agradecer a Deus pelos nossos netos, pelos nossos filhos, por cada criança da nossa igreja que tem o prazer de estar na casa do Senhor e adorar ao Senhor. Quem vai conduzir? Então nós vamos cantar um cântico e depois orar para que Deus abençoe as nossas crianças. Como a primeira vez, acho que as crianças agora pegaram o ritmo. Vamos cantar de novo, bem bonito. Eu convido a igreja, aqueles que podem, que quiserem, fiquem em pé e façam gestos com as crianças, adorando a Deus. Amém? Que Deus continue conservando as nossas crianças felizes e alegres. Eu vou pedir ao presbítero Roberto, que está aqui na frente, que ore agradecendo a Deus pelo culto, pelas crianças e pedindo pelas pessoas que estão à frente e que vão ministrar no culto especial para eles. Senhor amado Deus, obrigado pelas crianças que o Senhor concede a essa igreja, que são tuas, ó Deus. Nós as apresentamos nesse momento para que o Senhor fale o coração delas, guie-as, ó Deus, livre de todo medo, de toda dificuldade, ó Deus, que elas possam andar sempre no seu caminho. E aceita agora o culto que elas vão prestar ao Senhor, abençoando aqueles que vão conduzi-las nesse momento, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Agora nós vamos continuar adorando ao Senhor com a equipe Adoração. Oh
Nesse espírito, nós vamos ouvir agora a mensagem que Deus tem preparado através do teu servo. Vamos orar pedindo a direção e a bênção de Deus sobre cada um de nós e sobre o pastor que está encarregado de transmitir a mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa. Agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Vinícius, ó Deus, que tem o desejo no seu coração de servir, ó Deus, fazer a tua vontade. E, ó Deus, tem colocado a sua vida, da sua esposa, Débora, no teu ministério para te servir. Peço que o Senhor abençoe a vida dele, principalmente agora, Deus, que ele está incumbido dessa grande responsabilidade, que é expor a tua palavra e transmitir a nós aquilo que o Senhor quer que cada um de nós ouça e seja para edificação, ó Deus, das nossas vidas, para restauração e para que cada um de nós, ó Deus, possa receber de Ti a Tua palavra e possa ser eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedindo a Tua direção para o Teu servo. Amém. Novamente, boa noite aos irmãos. É sempre um prazer, um privilégio, uma responsabilidade expor a palavra do Senhor aqui. E pode colocar aí o slide. Geralmente eu não faço slide, o Afonso fica até bravo comigo, mas dessa vez eu fiz, quer dizer, ele fez para mim. E o objetivo é apresentar para os irmãos. Eu tenho exposto alguns salmos aqui na igreja. E os salmos são mais do que uma coleção de cânticos. Salmos são preciosidades de Deus para nós, para a nossa vida. Já expus o Salmo 1, o Salmo 2 e hoje eu vou expor o Salmo 4. Talvez você me pergunte, já me perguntaram, e o Salmo 3? Eu não vou expor os 150 salmos, senão a gente ia ficar aqui 10 anos para expor isso. Mas há vários tipos de salmos. Salmos de lamento, que é o Salmo 4, que é o Salmo 3, que é o Salmo 5. Esses salmos têm uma característica parecida. Então eu escolhi um deles para expor para os irmãos nessa noite. Eu então convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 4. Esse é um salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Diz assim o texto: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, estamos aqui diante de Ti, juntos como igreja, ouvindo a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Não nos deixe sair daqui
sem compreender o recado do Senhor para as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez esse salmo seja bem conhecido na sua parte final. Pode passar o slide, pô. Pronto. Porque talvez você já tenha se lembrado desse versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Talvez esse versículo já tenha surgido em algumas situações da sua vida. Momentos difíceis, momentos em que o sono não quer vir, momentos de dificuldades extremas. E aí você se lembrou desse versículo e orou esse versículo e de fato conseguiu dormir. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já tiveram essa experiência. Talvez seja um dos versículos de cabeceira, aqueles que a gente se lembra na hora do aperto. Mas o início desse salmo é o que nos mostra por que o salmista conseguiu dormir em segurança diante da adversidade. Porque já repararam que quando nós passamos situações difíceis, angústias da alma, preocupações das mais extremas, aflições das mais diversas, uma das primeiras coisas que acontece é que nós perdemos o sono. E a gente vai para a cama e a gente rola para um lado, rola para o outro e o sono não vem. Por que então que o salmista conseguiu encontrar paz diante da adversidade? Qual foi o caminho que ele percorreu até chegar a dizer, em paz me deito e logo pego no sono? Eu estava vendo uma pesquisa sobre sono e fiquei surpreso. Eu descobri que existe uma associação brasileira do sono. Sabiam disso? Existe gente trabalhando e pensando para que a gente durma bem. Olha só, se eu soubesse disso antes, os adolescentes que dormem muito nem precisam. Mas tem gente que dorme pouco. E essa associação, então, traz uma pesquisa dizendo que no Brasil, gente, cerca de 30% da nossa população tem dificuldades com sono. Dorme mal. Eu não sei se é verdade, mas é a pesquisa dessa associação. Talvez você conheça gente que tenha dificuldade para dormir. E não é porque tem um problema de saúde, algo no seu organismo, orgânico, alguma coisa. É porque está passando por um momento difícil. E isso tem tirado, e a preocupação tem tirado o sono, tirado a paz, tirado a tranquilidade. Mas esse salmo nos dá uma resposta para esse tipo de aflição. É possível encontrar paz diante da adversidade. O salmista encontrou e nós podemos encontrar também. Agora observe o primeiro versículo. Olha só os motivos que fazem o salmista encontrar paz. Eu acredito que o versículo 1 já nos traz uma amostra. Ele vai dizer, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. No momento da adversidade, nós vamos ver que Davi, provavelmente o autor desse salmo, está passando um momento de grande adversidade na sua vida. E ele, nesse momento, ele grita ao Senhor, ele clama ao Senhor, dizendo, Senhor, eu clamo, Deus da minha justiça. O salmista sabia onde encontrar socorro. Talvez essa seja uma informação tão importante para nós. No momento da adversidade, no momento da aflição, nós precisamos saber onde encontrar socorro. E o salmista sabia disso. E olha o que ele vai dizer. Na angústia me tens aliviado. Essa é uma expressão muito interessante. O termo angústia, ele se refere a algo apertado. Sabe quando você está no ônibus lotado, não tem espaço nem para respirar. Se você em pé vira o pé no ônibus tentando descansar, você perde o espaço. E aí você sai daquele ônibus, é um alívio chegando em casa.
Ou quando você está com um sapato apertado e não tem como tirar, você está numa ocasião importante. Você tem que ficar com aquele sapato aquele tempo. E o sapato está apertando, machucando o seu pé. E quando você chega em casa e tira o sapato, há aquela sensação de liberdade, de alívio. Essa é a ideia do salmista. É como se ele estivesse num lugar entre quatro paredes, apertado. Não tinha espaço, ele estava sendo apertado, agoniado ali. Ele estava sem respirar. E o Senhor, então, o tira desse ambiente para um lugar onde ele pudesse respirar. Essa é a ideia. Então, nós vemos na vida do salmista que ele já tinha experimentado situações em que o Senhor o tinha livrado no momento da aflição. E se nós pensarmos na vida de Davi, nós encontramos várias situações que o Senhor fez isso. Davi, certa vez, cuidava do rebanho de ovelhas da sua família. E aí chegou um urso. Imagine você estar cuidando de um rebanho e chega um urso. O que você faz? Você corre e deixa o urso comer as suas ovelhas. Davi, de alguma maneira, lutou com o urso e venceu. Nós temos Davi e Golias. Ele ora ao Senhor, pede força e vence o seu inimigo. Davi passando por várias situações. Eu tenho certeza que você também já passou por momentos em que você teve um livramento do Senhor. Naquela noite escura da alma, em que você clamou ao Senhor e Ele te ouviu e te deu paz. O salmista experimentou isso. Por que encontrar ou como encontrar paz em meio à adversidade? Buscando socorro em Deus. Essa é a primeira informação que o salmista nos dá. Ele vai fazer um caminho até chegar no versículo 8, e o caminho passa por buscar socorro, auxílio no Senhor nos momentos difíceis. E ele então vai dizer: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando as coisas estão difíceis para você, quando o relacionamento na sua casa está difícil demais, quando você tem contas para pagar e não tem dinheiro, a quem você recorre? O salmista diz para nós: recorra ao Senhor e ore assim: Senhor, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Tem misericórdia e ouve a minha oração. Isso traz algo, irmãos. O salmista conhecia quem era Deus, por isso ele orava. Olha, nesse versículo 1 nós temos Deus como um Deus de justiça, guarde essa expressão. Nós temos Deus como aquele que nos alivia da angústia, e nós temos Deus como aquele que derrama misericórdia sobre as nossas vidas. Olha como o salmista conhece a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor nós oramos. Já viram? Quando você conhece a Deus, você sabe quem Ele é, você conhece a forma como Ele age, você ora melhor. Quanto mais você conhece a Deus, melhor você vai orar. Essa é a experiência do salmista. Nós vemos essa mesma situação na vida de Jesus. O texto que nós lemos, talvez no momento de maior angústia de Jesus, Ele também recorre à oração. Ele está prestes a enfrentar, a tomar o cálice da ira de Deus, onde na cruz carregaria os nossos pecados, onde enfrentaria a ira de Deus, recebendo o castigo que era nosso. E Jesus então fica aflito. Veja, ficar aflito não é pecado, irmãos. O próprio Cristo ficou aflito. A questão é, como nós vamos reagir à aflição? Aí essa é a questão. Nós podemos reagir de maneira pecaminosa ou podemos reagir de maneira que glorifique a Deus. Jesus glorificou a Deus, ele orou ao Senhor e ele na oração disse: Senhor, seja feita a tua vontade. E algo interessante acontece. Um dos evangelistas dizem que um anjo apareceu e cuidou de Jesus ali,
que coisa interessante. O Senhor cuida quando nós oramos. Você tem orado ao Senhor no momento da angústia, ou você tem suportado a angústia sozinho, calado? Talvez falando apenas coisas superficiais para Deus. Aquela oração superficial. Senhor, me abençoa. Só isso. Isso demonstra que não temos relacionamento com Deus. Quando eu conheço uma pessoa, eu conto os meus problemas para ela. Ou você sai na rua contando para as pessoas, olha, alguém te pergunta, e aí, tudo bem? Alguém que você não vê há 5 anos, e aí, tudo bem? O que você responde? Tudo bem, tudo ótimo. Pode estar horrível, você pode estar morrendo, você pode estar desempregado, sem dinheiro, coração apertado, afligido, você vai dizer que está tudo bem. Porque não interessa aquela pessoa. Você não tem comunhão, não tem intimidade, não vai adiantar nada você contar o seu problema para ela. Mas alguém que você conhece, um amigo, alguém próximo, um irmão mais próximo, mais chegado, um amigo mais chegado que um irmão, quando te pergunta se está tudo bem, você fala, não estou bem não. Essa semana aconteceu isso, meu coração está machucado. Não é assim? A nossa oração mostra o quanto nós temos intimidade com Deus. Quanto você tem rasgado o coração diante do Senhor? Talvez você seja como eu, alguém que tem extrema dificuldade de se expressar. Talvez você precise então escrever a sua oração. Escreva para o Senhor o que está no seu coração. Já fez essa experiência? Fantástica. Escreve para o Senhor. Compõe uma canção para o Senhor, dizendo como você se sente. Mas não deixe de clamar ao Senhor nesses momentos. O salmista encontrou refúgio porque contou ao Senhor o que havia em seu coração. Mas ele continua, versículo 2, e ele vai dizer, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Nós vamos ver aqui que a aflição do salmista é porque haviam homens que estavam fazendo oposição a ele. E se nós pensarmos que é Davi o autor do Salmo, ele é o rei de Israel, e homens estão se levantando contra Davi, estão difamando Davi, estão mentindo sobre Davi, estão querendo derrubar Davi do trono, e de modo que a vida dele corre perigo. Há conspirações contra a vida de Davi. As aflições que o salmista experimentava passava por homens que queriam fazer o mal para ele. Olha aqui como Davi enfrentava essas situações no seu reinado. Várias vezes homens se levantam, o próprio filho uma vez se levantou contra Davi, e Absalão se revolta e toma o reino de Davi. Davi sofreu muitas oposições, irmãos. A aflição que ele sentia vinha por conta de homens que se levantavam contra ele. Ele sabia exatamente o que causava essa aflição. Mas o que eu acho interessante é que ele faz um contraste, uma comparação entre esses homens e ele mesmo, o salmista. E olha o verso 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Davi vai fazer uma comparação entre os homens que estavam perseguindo e causando aflição e causando dor e sofrimento a ele mesmo. E ele vai então sondar a sua vida para ver se essa adversidade é fruto do seu próprio pecado ou é fruto do pecado de outro. Porque é assim que acontece, irmãos. Há problemas que nós enfrentamos na vida que são frutos do pecado de outras pessoas. E há problemas que acontecem na nossa vida fruto do nosso próprio pecado. Eu vou tentar ilustrar para os irmãos. Imagine que você está numa pista dirigindo o seu carro e você está na velocidade da via e você está com o farol ligado e você está com um cinto de segurança e andando na sua faixa. Mas daí vem outro carro acima da velocidade, desgovernado, que não está
com o farol aceso, o documento não está pago, andando todo na irregularidade, e ele acerta o teu carro. E você então sofre porque outro pecou. Essa é a ideia. Há pecados que afetam outras pessoas. Há sofrimentos que são por pecado de outras pessoas. E há sofrimentos que enfrentamos são fruto do nosso próprio pecado, da nossa própria conduta pecaminosa. Então o salmista, nesse ponto, ao meditar sobre a sua aflição, ele vai pensar e vai refletir se o que está acontecendo com ele é fruto do seu próprio pecado ou é fruto do pecado de outros. Nesse ponto, então, o salmista se chama de piedoso, irmãos. Olha o versículo 3. Ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. E ele vai dizer: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Em outras palavras, o salmista está dizendo para Deus: Deus, eu estou vendo essa aflição e o Senhor está vendo que eu sou piedoso, que essa aflição não é fruto do meu próprio pecado. Eu sei que muitas vezes a minha dor, o meu sofrimento vem porque eu peco contra Deus. Eu ignoro a palavra do Senhor, eu sofro por causa disso. Mas esse caso específico, o meu sofrimento está vindo porque homens estão me maltratando. Não é fruto do meu próprio pecado. É essa a discussão que o salmista está fazendo aqui. E isso é muito comum nos salmos, irmãos. O salmo que nós cantamos na música, na última canção, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Veja, o salmista está se considerando justo. O salmista está se considerando justo. Isso no livro dos Salmos é uma característica muito importante. Essa palavra, o Senhor distingue. Essa palavra significa que o Senhor, irmãos, trata com preferência o piedoso. Agora vamos pensar, quem é o piedoso? Quem é o homem que pode se dizer piedoso? Pesquisando sobre essa palavra, piedoso significa aquele que vive em conformidade com a lei do Senhor. Esse é piedoso. Aquele que vive em conformidade, em obediência à palavra do Senhor. Esse é o homem e a mulher piedosa. O salmista então está dizendo e refletindo, dizendo: Senhor, eu tenho andado em conformidade com a tua palavra. Esse sofrimento que está acontecendo na minha vida não é fruto do meu próprio pecado, porque eu tenho andado em conformidade com a lei do Senhor. Eu sou piedoso. Esses homens não. Eles não têm andado assim. Eles têm pecado contra o Senhor e o pecado deles tem causado sofrimento para a minha vida. Você já orou assim para o Senhor? Que profundidade de oração, irmãos! Uma das características do salmo de lamento, desses cânticos de lamento, é que os salmistas não têm meias palavras com Deus. Eles rasgam o coração diante do Senhor. É por isso que algumas vezes nós vamos ver expressões estranhíssimas para nós. Senhor, quebra o queixo dos meus adversários. Que coisa! O salmista fala aquilo que está no seu coração diante de Deus. Nós precisamos aprender com os salmos nesse sentido. Às vezes as nossas orações são muito polidas, mas nós vemos os salmistas rasgarem o seu coração. Então nós vemos no início que o salmista sabe onde encontrar o socorro, ele clama ao Senhor. Agora nesse ponto ele vai refletir sobre a aflição que estava passando à luz da lei do Senhor, para ver se essa aflição era fruto da sua má conduta, do seu pecado. E ele chega à conclusão que não. Ele não está sofrendo porque está pecando. Ele está sofrendo porque outros estão pecando. O salmista, então, nesse sentido, é um padrão de alguém que vive em conformidade com a lei do Senhor.
E olha aí o versículo 4 e o versículo 5. Ele vai dizer, então, alguns exemplos do que é se conformar à lei do Senhor, de andar em obediência. Ele vai dizer, irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele está dando uma característica, alguém que anda na lei do Senhor, que anda em conformidade com a lei do Senhor, é alguém que não peca quando fica irado. Olha que coisa interessante. Irai-vos e não pequeis. E ele dá uma dica para nós que somos irados. Ele diz, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Em outras palavras, não haja imediatamente na ira. Quando você estiver no trânsito e alguém te der aquela fechada, não vá com a mão direto no volante. Ore ao Senhor antes. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Essa é uma das características que o salmista está colocando aqui. Agora veja, irmãos, o pecado da ira, eu tenho descoberto isso na minha própria vida, é um dos pecados mais ignorados. Sabe por quê? Porque a gente não considera isso um pecado. A gente considera o pecado da ira como um jeito de ser, como uma grosseria, como algo próprio da minha personalidade. Eu sou assim mesmo, é. Mas a Bíblia diz que a ira, de algum modo pecaminoso, é pecado. Há como ficar irado sem pecar. Eu até hoje não descobri, irmãos. Toda vez que eu fico irado, eu peco. Eu não sei você, mas eu sou assim. Então o melhor é não se irar. O melhor é não se irar. A ira é um pecado. O salmista está dando características aqui de alguém que anda em conformidade à lei do Senhor. Ele diz, é alguém que fica irado e não peca. É alguém que consulta o coração no travesseiro e sossega. E sossega. Quantos problemas poderiam ser evitados se nós tivéssemos esse tempo no silêncio, refletindo se a nossa conduta é aquilo que Deus espera. O salmista está fazendo exatamente isso na sua aflição. Ele vai dizer também, versículo 5, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há duas possibilidades para o que isso significa. A primeira, sacrifícios de justiça, provavelmente ele está se lembrando dos sacrifícios descritos em Levíticos. E ele está pensando naquela categoria que, para fazer um sacrifício, esse sacrifício só era aceitável a Deus se fosse feito exatamente como Deus ordenava. Um exemplo disso na história bíblica, o profeta Malaquias escreveu, e ele estava dizendo que Deus não estava aceitando a oferta do povo, porque eles estavam levando animais com defeito. E Deus então rejeitava o sacrifício. Porque nós não podemos adorar a Deus do jeito que a gente acha certo. Nós só podemos adorar a Deus do modo que Ele nos diz para fazer. Quer um exemplo disso? O segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Por quê? Porque o Senhor não deseja ser adorado por imagens de escultura. Esse é um princípio de que nós só podemos adorar a Deus do modo como Ele quer ser adorado. Talvez seja essa a ideia do salmista. Mas há uma outra possibilidade. Quando nós vemos os profetas, Isaías fala sobre isso, Amós fala sobre isso, o povo levava o melhor animal, como estava escrito na lei. Porém, o seu coração estava longe do Senhor. Eles estavam acertando a forma de fazer. Estava tudo certinho. O culto estava em ordem. A música estava na altura correta. A palavra estava sendo lida. Tudo certinho. Porém, o coração estava distante do Senhor. Eles tinham uma vida no domingo e uma vida diferente na segunda, na terça, na quarta, pecando contra o Senhor de várias formas.
o Senhor então rejeita a oferta desse povo. Então nós temos duas possibilidades aqui. Talvez o que nos interesse juntar as duas. Aquele que vive em conformidade com a lei do Senhor, o adora, e aí eu vou usar uma linguagem de Cristo, em espírito e em verdade. João capítulo 4. Jesus vai falar sobre isso. E chegou a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vamos pensar que isso quer dizer da maneira correta de se fazer e com a postura correta do nosso coração. Aquele que então vive em conformidade com a lei do Senhor é alguém que adora o Senhor com sacrifícios de justiça. Agora eu quero fazer, irmãos, uma ponte nessa parte. Num sentido, nenhum de nós oferece a Deus sacrifício de justiça. Porque a própria Bíblia diz que as nossas melhores obras são para Deus como trapo de imundícia. Como algo que não é bom para Deus, não é aceitável para Deus. Como é que então nós, pecadores, somos capazes de oferecer sacrifício aceitável a Deus? É impossível, irmãos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem cumpra a lei de Deus totalmente. Há na lei do Senhor uma perfeição tal que se você peca, se você quebra um só dos mandamentos, você está condenado como se pecasse como todos. Tiago vai falar sobre isso na sua carta. A lei do Senhor é tão perfeita, irmãos, que não teve nenhum homem, tirando Jesus Cristo, que viveu de modo perfeito. Então, num sentido, não é possível apresentarmos ofertas e sacrifícios agradáveis a Deus. É por isso, irmãos, que a lei do Senhor sempre vai apontar para o Redentor. A lei do Senhor sempre vai nos apontar para Cristo, sempre vai nos levar para a cruz. É aí que a cruz faz sentido, irmãos, porque nós não somos capazes de nos tornar aceitáveis a Deus. Então Deus tem que enviar Jesus, o seu Filho, para fazer aquilo que nós não fomos capazes de fazer e oferecer em si mesmo um sacrifício aceitável a Deus. E aí, por causa desse sacrifício, agora a nossa adoração é aceitável a Deus. Esse é o grande link que eu queria fazer nesse texto. Talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu quão alto é o padrão de Deus. Há quem diga, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu pago os meus impostos, eu vivo a minha vida, eu sou um bom cidadão, um bom marido, eu faço tudo certinho, eu estou ok. Mas o nosso ok está muito abaixo do padrão da lei de Deus. E nós então estamos sendo justamente condenados por esta lei. E aí por isso nós precisamos de Jesus. Aí o Evangelho se torna para nós uma boa notícia, porque nós não somos aceitáveis a Deus, mas em Jesus nós somos. Então se tem alguém aqui que ainda tem vivido, tentado com a sua vida se tornar aceitável a Deus sem Jesus, hoje você tem a oportunidade de se render a Jesus, para que a sua adoração se torne aceitável a Deus. Faça isso hoje. Não deixe passar. Aquele que é piedoso é alguém que oferece sacrifícios de justiça. E o link, sacrifício de justiça, só é possível em Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, nós vemos o caminho que o salmista está percorrendo. Eu espero que os irmãos estejam comigo, para que ele possa dizer que está em paz e dorme em paz e em sossego. Ele percorre um caminho em que ele busca socorro em Deus. Ele percorre o caminho de sondar o seu coração para ver se a sua aflição é fruto do seu pecado. E por fim, irmãos, versículos 6 e 7. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Aqui eu acredito, irmãos, que está a grande chave que nos ajuda a entender por que o salmista conseguiu dormir diante da adversidade, dos perigos da vida, das aflições. O salmista encontra a sua satisfação em Deus, mais do que em qualquer outra coisa, irmãos. Os homens diziam para ele: quem nos dará a conhecer o bem? Quem é que pode fazer o bem? Ou qual é a fonte da nossa felicidade? Qual é a fonte de todo o bem? O salmista vai responder num pedido ao Senhor. Ele diz: levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Lembram de um outro texto que fala exatamente essas palavras? A bênção arônica, em que Deus instruiu o sacerdote a dizer para o povo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto. Essa linguagem do Senhor se levantar e mostrar a sua luz significa que nós estamos pedindo que o Senhor seja favorável conosco. O salmista então entende que ele encontra satisfação em Deus mais do que em qualquer outra coisa. E olha o exemplo que ele dá. Ele diz que ele tem mais satisfação em Deus, ele tem mais alegria no Senhor do que os homens têm quando tem colheita farta e vinho. Você se satisfaz em Deus mais do que você se satisfaz em qualquer outra coisa? Essa é uma pergunta, irmãos, tão sensível para nós. Eu poderia especificar: você se satisfaz em Deus mais do que você se satisfaz na sua saúde? E se você perder a saúde, você vai continuar satisfeito em Deus? Ou você vai ser daqueles que vão ficar murmurando, reclamando do plano de Deus para a sua vida? Há crentes que vivem uma vida tão piedosa até passar por uma aflição, até acontecer alguma coisa que tira a sua alegria de viver, até passar por momentos em que ele simplesmente perde a sua alegria, porque a sua alegria estava em algo que foi tirado dele, e não no Senhor, que é eterno e sempre estará lá. Não é errado, irmãos, termos alegrias, mas nós precisamos ter a nossa maior alegria no Senhor, de modo que se nós perdermos a saúde, se nós perdermos a família, se nós perdermos os nossos bens, nós ainda continuaremos satisfeitos, porque a nossa alegria, a nossa grande motivação de viver não estão nessas coisas, mas a nossa motivação está em Deus. Em Deus, irmãos. É isso que o salmista entende aqui. Isso faz toda a diferença para a gente viver. Porque se a nossa satisfação estiver na nossa família, no dia que nós perdermos a nossa família, a gente perde a alegria de viver. A gente não vive mais. A gente entra num quadro terrível de depressão, a gente não quer sair, a gente não quer ver mais, a gente não quer servir na igreja, a gente não quer ver os irmãos, a nossa vida para. Porque nós perdemos aquilo em que nós encontrávamos a nossa satisfação. E é difícil, irmãos. Nós somos tentados constantemente a colocar a nossa satisfação em outras coisas que não o Senhor. Nós somos tentados a isso. E muitas vezes nós colocamos. A Bíblia diz que esse pecado, irmãos, é o pecado da idolatria. Nós lidamos com isso. Outra coisa, nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa disposição de viver em algo que não é o Senhor. Isso então é um ídolo. É um ídolo. Quer descobrir se você tem algo que é um ídolo? Pergunte: se eu tenho um desejo
eu tenho um desejo. Se o meu desejo, para acontecer o meu desejo, eu preciso pecar para obter aquilo que desejo? É uma pergunta. Você deseja algo e você está disposto a pecar contra Deus para ter aquilo que você deseja? Acende a luzinha. Isso pode ser um ídolo. Mas, ok, não, eu não vou fazer isso porque é pecado contra Deus. E aí você não tem aquilo que você deseja. Então você agora fica totalmente triste. Você fica na sua, emburrado, porque você não teve aquilo que você queria. Se isso te afeta tanto, então acende a luzinha. Isso pode ser um ídolo. Você queria tanto algo e ao não obter aquilo que você queria, então você se ressente, você se magoa. E às vezes nós até nos revoltamos com Deus. Mas o salmista aqui nos ensina, irmãos, que a nossa satisfação não deve estar em nada a mais do que a nossa satisfação no Senhor. Isso é difícil, é um exercício para nós. É por isso que o Senhor, quando nos dá o resumo de toda a lei, Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. É por isso que Ele vai dizer que não se pode servir a dois senhores, porque você vai escolher um em detrimento do outro. Ele quer exclusividade, irmãos. Ele nos criou para vivermos para a sua glória. Por isso, na adversidade, se nós encontrarmos satisfação no Senhor, nós poderemos descansar o nosso coração e dormir em paz. Mas se a nossa satisfação estiver naquilo que está sendo tirado de nós, nós não vamos dormir em paz. Lembram-se do exemplo de Jó? Jó perdeu os bens, perdeu a família, os filhos, e perdeu a saúde, irmãos. Veja que aflição, veja que dor esse homem passou. Mas o Senhor estava trabalhando o coração de Jó. E o Senhor no final aprova a vida de Jó. E ele continua íntegro, e ele não abandona o Senhor porque perdeu alguma coisa. Esse é o grande desafio para nós. Jó é alguém que encontrou satisfação no Senhor, mesmo perdendo, mesmo perdendo. Depois de tudo isso, depois de todos esses versos, nós vamos ao verso 8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Yahvé, só Tu me fazes repousar seguro. Há um caminho a percorrer para que o salmista chegasse aqui. Ele sabe que precisa buscar socorro em Deus. Ele sabe o padrão que Deus espera dele. Ele sonda o seu próprio coração para ver se essa aflição é fruto do seu próprio pecado. E por fim, ele coloca a sua satisfação em Deus, não nas circunstâncias. Parece que me lembro de uma música aqui. Quem souber, canta comigo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Se paz real, se gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Olha, que lindo isso, irmãos. Virá bem cedo, logo em glória, eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Amém. Que seja a sua oração, meu irmão.
no momento da angústia, no momento da dor, na noite escura da alma, no momento que a aflição bater à tua porta, a tua família, quando estiver doendo demais, clame ao Senhor e busque satisfação nele. Eu amo quando eu vejo um irmão passando, irmãos, por lutas e glorificando a Deus. Eu amo, eu oro ao Senhor para que, quando isso acontecer comigo, eu glorifique ao Senhor, eu não abandone a fé, eu não dê mau testemunho, eu creia no Senhor, eu quero crer quando tiver mais difícil, irmãos. É na hora da adversidade que nós conhecemos os verdadeiros, aqueles que permanecem, aqueles que se satisfazem em Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você tem enfrentado muitas adversidades, se o teu coração chora quando ninguém está vendo. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, ou já enfrentou, e isso tem deixado consequências para a sua vida, tristezas profundas. Eu não sei se quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você consegue dormir. Talvez você role para um lado, role para o outro e não durma. Mas eu quero dizer para você, aqueles que confiam em Deus encontram paz diante da adversidade. Guarde esta mensagem, a mensagem do Salmo de número 4. Aqueles que confiam em Deus encontram paz diante da adversidade. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Tantas vezes esse versículo, em paz me deito e logo pego no sono, fez a diferença nas nossas vidas, Deus. Queremos cada vez mais estar perto de Ti, fortalecidos, encontrando a alegria no Senhor, independente das circunstâncias, Deus. Nos dê essa graça, nos faça homens, mulheres fortes, que vão permanecer firmes diante das dificuldades da vida, Deus. Nos faça homens de Deus, mulheres de Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E se há alguém entre nós aqui com grandes dificuldades, Deus, com lutas, que esta palavra alcance o coração e que ela encontre paz ao confiar em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado. Amém. Que Deus possa estar acrescentando em nossos corações aquilo que Ele quis trazer a cada um de nós. Que essa segurança na angústia, nas lutas, nós possamos estar recebendo da parte dEle e confiando nele. Vamos adorar ao Senhor por essa mensagem, através da música de Salmos e Hino 409, Segurança Bendita. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na... Ficar em pé todos, adorar ao Senhor, meditando na Sua palavra e confiando que somente nele é que possamos ter segurança das nossas lutas, das nossas dificuldades. Hino 409 de Salmos e Hino. As maravilhas do seu amor.
Nós vamos ouvir agora, receber a bênção do pastor, encerrando esse culto. Que cada um possa ter uma semana abençoada, cada um dos irmãos, cada um de nós, possamos ter uma boa semana. E que Deus nos prepare para esse final de semana, um período difícil, em que está em nosso meio o carnaval, né, onde muitas coisas, muitas lutas nós poderemos enfrentar. Que Deus possa estar dando sabedoria, nos livrando, e que nesse momento nós possamos estar buscando mais a Deus. Abençoe os nossos jovens, aqueles que vão estar em retiro, para que Deus possa abençoar. Então, que todos tenham uma boa semana e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, o Senhor é digno de toda honra e toda glória, todo louvor. Muito obrigado por este momento junto com os nossos irmãos, podendo ouvir a Tua palavra, nos alegrar cantando ao Senhor, renovar o nosso coração na esperança de que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Muito obrigado. Eu peço pelos meus irmãos aqui, que o Senhor abençoe cada um. Esta semana, Deus, que é uma semana difícil, que o Senhor livre do mal, Deus, livre de acidentes o Teu povo, livre de convites, Deus, que vão desvirtuar, que o Senhor cuide dos nossos familiares, Deus, cuide de cada um que está aqui, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito, seja com todo o Teu povo aqui, Senhor, e com todo o Teu povo em toda a terra, hoje e até a volta bendita e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.